Pessoal, vamos começar com essa história do Boto? Bora Muita bem. coisa no ESPN.com.br também, e o Pedro Ivo tá aqui porque os bastidores do Flamengo estão aí fervendo. Pedro, vamos lá. Qual que é a situação hoje, então, dessa direção de futebol do Flamengo, do Boto especificamente? Ele continua, não continua? O BAP procura um substituto? Qual que é o bastidor por lá? Bruno, tudo bem? Agora, falando sério, abraço a você, Hernan, Felipe. Bruno é um brincalhão, né? Tá me esperando pra tomar uma cerveja e pastel de nata. Fui duas vezes lá. Pergunta se ele tinha tempo. Tava viajando, tava fazendo, tava resolvendo. Mas eu tenho certeza que na próxima ele vai conseguir. Ô Bruno, agora falando sobre a situação de José Boto, especificamente da direção de futebol do Flamengo, é um grande ponto de interrogação. O futuro não está muito definido. Algo que está definido nesse momento é que BAP não quer mais contar com José Boto na cadeira de diretor de futebol. E, obviamente, a gente sabe como funciona, assim como foi a situação do Felipe Luiz. Não vai vir a público antes dizer que não quer, não vai vir a público dizer que está procurando ninguém, mas a informação que a gente trouxe ontem até na ESPN, depois no site, agora aqui no Fala Ponte, nas nossas redes sociais, é que o BAP está no mercado atrás de gente para comandar o futebol do Flamengo. Num primeiro momento, o BAP queria alguém ali para ter um perfil de um pouco mais de acesso ao vestiário, alguém que pudesse fazer um papel ali de supervisor, de coordenador, que pudesse ter uma interlocução com o elenco, algo que ficou detectado pela presidência que o José Boto não tem. Boto não tem exatamente um trânsito direto, um trânsito fluido, um trânsito ali de dia a dia, de conversar a todo momento com o elenco, é uma reclamação até do elenco. E no segundo momento, uma busca por um diretor, sim, para substituir o BAP. O BAP substituir o José Boto. E é algo que na cabeça do BAP, inclusive, caminhava paralelamente com a decisão de trocar o comando do time. O BAP já tinha há alguns dias a ideia de trocar o comando do time e trocar o comando do departamento. Mas por que trocou logo o comando do time? Porque já tinha um nome engatilhado e muito bem acertado, que era o do Leonardo Jardim. Por que ainda não trocou o José Boto, diretor de futebol? Porque ainda não tem esse nome engatilhado. O BAP não quer deixar meio que um hiato de comando. Mas aí as coisas mudam de hora a hora, de um dia para o outro também. Hoje, Bruno, existe a possibilidade, só para avançar até um pouco na informação, de talvez você não ter mais o Boto ali no comando do futebol, alguém que venha de baixo ali, seja o supervisor, o gerente, o Gabriel Skinner, acumular um pouco essa pasta até a chegada de um novo diretor, e que você ganhe tempo para uma negociação que talvez não seja tão simples. E por que não seja tão simples? Quando a gente traz a informação que o BAP já está no mercado atrás de gente para comandar o futebol, é porque ele já sondou, ele já conversou, ele já fez propostas, ele já foi atrás de alguns nomes, ouviu recusas, ouviu que o papo pode estar num estágio embrionário, ouviu que a coisa não anda tão rápido, então agora é um cálculo ali de timing. Fica com o Boto até ter um novo tempo? Bacana, agora que todo mundo já sabe que é essa busca, seguir com o Boto por ali nesse processo de fritura, dispensa o Boto, espera até o time certo de conseguir fechar um novo nome. Então esse é o ponto de interrogação que eu falei. A decisão hoje do comando do Flamengo, da presidência, do BAP, é uma mudança no departamento de futebol. Seja para trazer um diretor, seja para trazer um diretor com um supervisor que tem um pouco mais de acesso ao vestiário, ou um diretor que tem esse acesso direto ao vestiário, e até que a gente traz a informação ontem que um dos nomes sugeridos internamente no Flamengo ao BAP foi o do Edu Gaspar, que está de saída do grupo lá que comanda Nottingham Forest, Rio Ave, Olympiacos, mais especificamente ele na função recente de diretor do Nottingham Forest. Então, até para a gente depois de avançar nessa questão dos nomes, o Boto ele já está trabalhando, então, nessa situação, sabendo, hein, Bruno? Já está assim, né? Imagina a situação dele, Sobre assim. aviso, assim? No pior, né? Não é nem um sobreaviso porque não o avisaram, né? Mas ele fica trabalhando e ouvindo essa especulação toda, né, Bruno? O Boto tem total conhecimento dessa pressão, enfim, dessa insatisfação que existe, mas agora, sobretudo, por conta dessa saída do Felipe Luiz, que muita gente colocou na conta do BAP, depois muita gente agora já coloca na conta do Boto. Seguramente ali não é interessante para o Boto esse clima de insatisfação. Olhando pelo lado do Boto, o Pedro Ivo trouxe na perfeição aquilo que o Flamengo tem projetado e feito em simultâneo enquanto o Boto continua trabalhando, e foi o Boto responsável por contratar o Leonardo Jardim. O que eu tenho do lado do Boto é que, para já, se depender dele, há a possibilidade sim de demissão e há a possibilidade, por enquanto mais remota, de pedido de demissão. Mas esse eventual pedido de demissão, mesmo sabendo que a situação não é fácil, só aconteceria daqui a algumas semanas. Eu ficaria muito surpreso depois daquilo que eu ouvi, que eu recebi nos últimos dias, ou pelo menos nas últimas horas, o Boto pedir demissão hoje, amanhã ou depois de amanhã.
porque jogaria muito contra o início de trabalho do Leonardo Jardim. Nem seria tanto uma questão envolvendo exclusivamente o Boto. Seria uma questão mesmo de, pera lá, o Boto traz o Leonardo Jardim e 2 dias depois, 3 dias depois é o Boto a pedir demissão? Então esse cenário só vai ser concretamente mais estudado pelo Boto daqui a um tempo. 2, 3, 4 semanas, daqui a um mês. Mas nunca desconsiderando que isso pode acontecer. Porque basta juntar ali 1 com 1 para totalizar 2. Se o Boto tem conhecimento, que o BAP já procura outros nomes, que o BAP está insatisfeito, que a pressão é grande, o Boto pode muito bem tomar a decisão de sair antes, até por uma questão mesmo de perfil e por que não de ego. Uma coisa é ser demitido, outra coisa é pedir demissão, tentar sair o máximo por cima, até por conta do mercado. Então tem um lado do Flamengo que o Pedro Ivo explicou na perfeição, eu trago agora mais o olhar do Boto. Ele sabe da pressão, mas continua trabalhando, mas uma eventual demissão é muito pouco provável agora. Na cabeça dele, num pedido de demissão. Um eventual pedido de demissão só daqui a algum tempo, especialmente para dar tranquilidade para o Leonardo Jardim começar o seu trabalho. Porque foi ele quem negociou com o Jardim, não foi? Foi. Ele diretamente com o Bruno Carvalho, com o Cajuda, com os agentes do Leonardo Jardim. E diferentemente do que o Flamengo fala institucionalmente, oficialmente, a negociação que já acontecia antes mesmo até da demissão do Felipe Luiz. Não por acaso o BAP toma a decisão de demitir o Felipe Luiz, porque já tinha um treinador para horas seguintes, como acabou acontecendo. O Jardim desembarca no Brasil no dia seguinte. Você já trazendo aqui a informação durante a manhã, o Pedro Torre também, o Vini, de que havia esse acerto com o Leonardo Jardim. Então, não necessariamente, a gente sabe como é que funciona o futebol, né? Renan está aqui, o Bruno, o Felipe, você também, Vicari. Não é porque estão dizendo que não acontece, que o técnico ainda está lá, que não está tendo uma negociação paralela. E assim como aconteceu no caso do Felipe Luiz, está acontecendo no caso do Boto. A diferença de cenário é que no caso do Felipe Luiz, antes da segunda-feira, do jogo contra o Madureira, não havia esse noticiário tão quente de que tinha uma negociação do Flamengo com um treinador. Como a gente traz desde ontem, que tem uma negociação do Flamengo. Tem o BAP no mercado, ouvindo sugestões internas, tem o BAP no mercado conversando com possíveis postulantes ali ao cargo do Zé Boto. Tem o BAP entendendo o que ele pode fazer para mudar o organograma, o comando do futebol, para tentar estancar uma sangria que existe hoje no Ninho do Urubu. Então é isso que o Bruno traz, é perfeito. O Boto sabe o que está acontecendo. O Boto não chegou na bola ontem, o Boto não começou no futebol ontem, ele sabe o que está acontecendo, até porque quando ele entra no CT no Ninho do Urubu, vamos combinar, ele sabe qual é o ambiente que está instalado. Ele sabe que se fizeram isso com o Felipe, podem fazer com ele. Mas é claro, e outra coisa... situação ruim também, né? Claro que você se submete a fazer também, é importante frisar. O que você faz diante desse cenário, que é um cenário de ele sabia da demissão, ele não falou nada, ele manda o Felipe para a coletiva, na volta ele demite. Você tem que saber o que podem fazer com você também, mas eu acho que quem milita na bola, quem trabalha na bola, tem pouca celeuma com isso. Sabe como a banda toca, sabe como é o giro do motor ali nessa engrenagem, muitas vezes até, sabe, delicada. Até por isso fazem os contratos, às vezes, com as multas altas, essa questão toda. Não, por acaso, sim. Agora, a gente... Bom, primeiro é o seguinte, eu queria saber do chat se eles acham que o Boto deve continuar ou não. Quero a opinião do chat. Tá, boa. E ô, Felipe, aqui, ó, de like. É pouco, né? Eu quero ver se a nação tá tão aliás, forte o assim. Vicari. Fala, Bruno. Mas vamos ver se a nação aliás, bate só pra reforçar rapidinho. isso... Fala. Você falou da questão de multa rescisória, não custa lembrar que o contrato do Boto também tem multa rescisória. Não é somente com o jogador, somente com o treinador. No caso do Boto, se ele for demitido, ele também tem uma multa rescisória. Ele assinou o contrato, renovou o contrato e tem lá uma multa rescisória. Ou seja, teria que pagar a multa rescisória do Felipe e também do José Boto. Mensagem aqui falando, ó, sou corintiano e acho um erro o que aconteceu. Tem que sair. Vem o Diego Ribas, mandou o Danilo Ribeiro. Olha aí. Pouco provável. Diego. Pouco provável, até pela relação dele com o Felipe. Mas é verdade. Como ele reagiu à demissão do Felipe, pelo grupo, a gente comenta, né? Existe o grupo do BAP de comando e o grupo daquele Flamengo de 2019 que não reza lá muito na cartilha das preferências do BAP. Até o Rodrigo Caio acabou saindo, não foi, Hernan? Também. E é totalmente dessa... Lembra que a gente conversou? E o Rodrigo Caio, será que vai deixar o cargo ali fixo que ele tinha na comissão, né? E acabou saindo também, sendo, né? uma saída muito, vamos dizer assim, comemorada com quem não foi... Quem era contrário à saída do Felipe Luiz, comemorou muito a saída do Rodrigo Caio. Entendi. O Rodrigo Caio recebeu muitas mensagens do universo da bola
falando da atitude dele. Ele foi correto. Elogiando a atitude dele. Falou assim, cara, você teve caráter, você foi um cara que teve personalidade, qualquer um poderia ficar ali preso num emprego fixo de auxiliar num clube como o Flamengo, que disputa tudo, mas você foi dentro das suas convicções. E quem conhece o Rodrigo Caio, e eu posso me incluir nisso, porque eu acompanho a carreira do Rodrigo Caio desde que ele era moleque da base do São Paulo, conheço a família do Rodrigo Caio, não me surpreende essa atitude. Não, a carreira dele é até marcada por isso, por ser um cara correto. Tem um nome interessante que mandaram no chat aqui, até pra gente apurar, porque ele tá livre no mercado, né? Opa! Não, o chat manda, a gente apura. Falaram aqui, ó, foi o Eric Frutti, falou assim, e o dirigente Leonardo, ex-Milan e PSG? Porque ele é um cara que tá livre no mercado. Não é uma possibilidade pro BAP, não. Por quê? O BAP, no final do ano passado, até para trazer depois, já entrando na história do Edu... Isso, que eu queria saber do Edu, o BAP, no final do ano passado, ele não necessariamente tinha a decisão de demitir o Boto, de desligar o Boto. Mas o Bruno sabe, quando ficou naquele impasse ali do vai renovar o Boto, não vai... E o Boto não pediu pouco não, tá, Bruno? O Boto topou ganhar um valor abaixo para vir, mas também queria uma remuneração, uma valorização bem acima do que poderia ser negociado ali, quando teve uma temporada de elogios, quando teve título e tudo mais. Então, nesse ato ali do impasse, de vai ficar, não vai, estou negociando, o BAP deu uma olhada e consultou pessoas próximas e da confiança dele sobre alguns nomes. Vou chegar no Edu, mas antes te respondendo sobre o Leonardo. O Leonardo sempre é um nome que pinta no ambiente da Gávea, pela relação que tem com o Flamengo, com o Rio de Janeiro, ele é de Niterói, mas com o Rio de Janeiro especificamente, e por um certo fascínio que existe de todo mundo achar que o Leonardo é a solução. O Leonardo, que nunca trabalhou no Brasil, esse é o melhor estágio para quem está no mercado, nunca ter trabalhado ali. Então, fica com um certo fascínio de que ele é a solução para todos os problemas. O Leonardo sempre ronda um ambiente rubro-negro. Só que o BAP ouviu de gente que ele confia muito que não seria uma boa opção, que não era um nome que ele precisaria, que no momento talvez pudesse trazer mais problemas internos do que soluções. Hoje o Leonardo é uma opção muito mais do muro da Gávea para fora do que do muro da Gávea para dentro, especificamente na sala do BAP. Não é um nome exatamente que chega, sabe, a levantar grandes suspiros assim na direção. E aí eu volto pro final do ano para trazer uma informação. O Bruno, no final do ano, os contatos que o BAP iniciou ontem com gente próxima ao Edu não foram os primeiros. No final do ano, o BAP foi apresentado pessoalmente ao Edu em Doha, na disputa do Intercontinental. Eles jantaram. Não foi um jantar de negociação, não foi um jantar de proposta, mas foi um jantar de relacionamento e foi um jantar onde eles se conheceram, porque há muito tempo já tinha sido cantado no ouvido do BAP o nome do Edu, de possibilidade, antes do Boto fechar, antes do Boto ser apresentado e fechar, já tinha sido o nome do Edu, não fechou, o Edu pegou um cargo grande, ele é head global de futebol, né, de um grupo lá do Marinax e tudo mais. Então, o BAP jantou com o Edu no final do ano passado no Intercontinental lá em Doha. Não foi um jantar de negociação, repito, mas foi um jantar de apresentar ideias. O que você pensa, o que eu penso, eu comungo das suas ideias, eu acho isso aqui bom, pô, seria bom um dia. Então, você fica com aquele nome no mercado, você fica naquela manga que um dia você pode conversar e tudo mais. Então, houve esse jantar lá em Doha. Então, sempre houve esse nome ali circulando no ambiente de gente próxima ao BAP. E ontem, na parte da manhã, BAP, e o Edu? No noticiário. Gostou. Então, você começa a entender, a conversar. E por que eu falo no início do programa sobre o timing, sobre essa coisa não ser tão imediata? Porque a negociação com o Edu não seria algo tão rápido, tão célere. Mas ele é o favorito? Para completar, ele é um dos nomes que está na mesa do BAP. Um dos nomes sobre a mesa do BAP é o do Edu e foi apresentado ontem. E a conversa. E o BAP gosta do Edu, gostou do papo lá atrás, gosta do nome. Só que tem algumas situações. Falando primeiro da situação do Edu, por que não seria tão rápido? O Edu está em processo de desligamento do grupo do Marinax. Ontem ele até, gente próxima dele conta que ele ficou surpreso que ontem só que começaram a entender que ele estaria proibido de entrar em CT, que ele não estava mais frequentando. E as pessoas próximas dizem que isso já acontece há alguns dias. Porque ele, em conversa com gente do Grego, do Marinax, decidiu que era momento de romper esse vínculo. Aí uma outra informação. Parece que o diálogo ali nunca foi exatamente simples, ele é um cara de personalidade, de vontade, de tentar ter a carta branca para comandar o departamento. O Marinax é um cara que aparece muito ali para dar pitaco, para aparecer, então parece que esse diálogo também nunca foi exatamente fluido. Algumas coisas truncadas, passou um ano, a coisa não evoluiu, resultados não aconteceram, né? A pressão por uma saída dele existiu, então o Edu também, em conversa, ele começou a conversar, negociar com o poder dessa rescisão. Só que não é uma rescisão tão simples. Você tem que desvincular de coisa que você tem no grupo, você tem que desvincular de coisa que você tem na Inglaterra, com o Nottingham Forest, pendências que você tem com o Rio Ave, com o Olympiacos, tudo mais. Então, esse processo estava em curso. Mas você acha que o Edu gostaria de voltar a trabalhar no Brasil? Chegarei lá, até que esse processo falou.
Um desligamento lá não seria tão rápido de hoje para amanhã, de hoje para segunda-feira, então o BAP teria que ter paciência. Esse é o ponto que ainda está ali na negociação. Espera, não espera, evolui a conversa. E o outro ponto é, não há uma clareza, não há uma certeza de gente do Edu de que nesse momento ele quer voltar ao Brasil. Poderia ser uma possibilidade, os filhos dele gostam daqui, família e tudo mais, ele tem um vínculo muito forte aqui. Só que ele também entende que ele ainda tem mercado na Europa. Então, o momento é esse, que é pra gente não chegar aqui e falar o Flamengo está perto de fechar com o Edu. Não, o nome foi sugerido, é um dos nomes. Isso indica muito mais a situação do Boto do que exatamente uma situação de acerto iminente com o Edu. Tem todo esse cenário por trás dessa conversa. Não é só o Edu, outros nomes são sugeridos. E assim que a gente puder descobrir, a gente traz aqui. Mas esse é o momento. O Flamengo entendendo qual seria o timing do Edu, entendendo qual é o timing do Boto, se é para agora, se é para depois, se seria algo a ser feito na semana que vem, se espera a final de domingo, se desliga até hoje para ver se o grupo tem uma injeção de ânimo, porque o grupo hoje está em lado oposto ao do Boto. Então o cenário do Flamengo hoje, Bruno, é esse. É um BAP que já conhecia o Edu, é um BAP que gostou do nome sugerido ontem, iniciou ali para entender qual seria, mas tem um time talvez um pouco mais longo de acerto e agora entender se tem paciência para esperar, se desliga imediatamente, se deixa o Boto onde está, fritado do jeito que está, quase que sendo velado ali, né? Ainda vivo, mas sendo velado no cargo, e o Boto, como traz o Bruno, entendendo a par dessa situação que não lhe é confortável. Tem duas matérias no espn.com.br que eu quero destacar. E tem uma mensagem aqui do Pedro que é curiosa. O Leonardo brilharia mais que o BAP? É curiosa essa mensagem e acho que não, e é engraçado, o Edu Gaspar, ele era um homem forte no Arsenal, né? O homem das negociações e tudo mais, e aí ele vai pro grupo do Marinax, perde esse espaço e perde um certo prestígio também que ele tinha, né? Então, perdeu esse prestígio. Tem muita relação com o Grêmio, parece. Assim, ó, acho que para falar do Edu Gaspar, vale a gente trazer um pouco antes da linha do tempo. O Edu Gaspar, quando ele se aposenta do futebol, ele começa a estudar gestão. Ele já se prepara, faz todo aquele trabalho. E ele ajuda a gestão Andrés Sanches no Corinthians na retomada quando o Andrés assume, quando o time está lá na Série B. E aí o Edu Gaspar depois vem como um cara já com todos os pré-requisitos para esse cargo, porque ele se preparou, e o Corinthians fez isso aqui, ó. O Corinthians ganhou Libertadores, o Corinthians ganhou Mundial, ganhou Brasileiro, com a gestão do Tite como técnico. Então, assim, era um trabalho muito bem azeitado entre a diretoria, que à época Andrés, depois passou para Mário Gobi e tal, e o Edu trabalhando sempre muito fechado com o treinador. Eles eram uma dupla muito bem azeitada, Tite e Edu Gaspar. Tanto que depois, quando o Tite sai do Corinthians multicampeão e vai para a Seleção Brasileira, Edu Gaspar, Seleção Brasileira, e lá eles fazem um trabalho também que o Edu ganha muito destaque dentro da CBF. E como o Edu sempre foi um cara muito bem relacionado, o Edu, mesmo na época de jogador, ele era um cara muito bem, que transitava muito bem nos bastidores, a relação dele na Premier League, a relação dele no futebol inglês, ele nunca deixou de lado, mesmo não jogando mais e tudo. Quando ele sai da CBF e se lança a trabalhar, ele volta para esse mercado onde ele tem uma porteira aberta. É bom relacionamento com os clubes, é bom relacionamento principalmente com os agentes tubarões do mercado europeu. E aí a gente coloca Kia Jorabichand, que é um cara que tem um domínio ali do futebol inglês. Os grandes empresários. Bertolucci aqui no Brasil, que tem trânsito lá fora. Aqui no Brasil, todos eles. E aí ele começa a trabalhar com uma espécie muito mais de um consultor do que propriamente um dirigente. E aí, quando ele vai para o Arsenal, vai como dirigente, faz um bom trabalho. E aí, no Nottingham Forest, nunca me pareceu muito claro a função do Edu Gaspar. Ele era um gerente global, ali um diretor global e tal. Ele é exatamente o cargo, ele é o head de futebol do grupo do Marinaccio. Ao mesmo tempo, ele estava alocado no Nottingham Forest. Mas não era um cara que metia a mão na massa ali no dia a dia. Era um cara que também olhava de cima para baixo na questão de ser um orientador ali, né? De ser uma espécie de um consultor ali. Do grupo. Então, assim, hoje, se você colocar no mercado... mas tudo bem, o Leonardo é um cara que também tem muito trânsito. Me gera dúvida uma volta do Leonardo ao Brasil. Em relação ao Edu Gaspar, se esse profissional que o BAP busca
para mim, é o melhor nome que tem. O Edu. O Edu Gaspar. É. Então, só que aí, em cima dessa questão do Nottingham Forest, tem duas matérias que são importantes no ESPN. Quer dizer, tem um monte. Todas as matérias no ESPN.com.br são importantes. Estamos cobrindo tudo disso. Mas tem duas desse assunto aqui. E uma delas acabou de sair, ó, de ser publicada. E tem a assinatura do Bruno Andrade. Olha aí, Bruno. Ah, é, Bruno Andrade? Você está apurando? Trabalho em silêncio. Cogitado no Flamengo, enquanto a gente está conversando aqui, o Bruno tá só lá, ó, escrevendo para o site. Edu Gaspar sofre pressão há 2 meses para pedir demissão do Nottingham Forest, Bruno. É isso, o Pedro Ivo explicou bastante aí a questão também bem delicada do Edu Gaspar no grupo do Evangelos Marinakis, que cuida não só do Nottingham Forest, do Olympiacos, do Rio Ave. É difícil avaliar o trabalho do Edu Gaspar, porque trabalhar com o Marinakis é mesmo uma doideira, para não dizer algo pior. Converso com muitos portugueses que trabalham para o Marinakis, ou no grupo do Olympiacos, ou no grupo do Nottingham Forest, mas sobretudo também aqui no Rio Ave. E pode parecer loucura, mas tem muito dinheiro, mas também tem muitos problemas. Há cerca de um mês, o Marinakis demitiu cerca de 200 funcionários do Rio Ave. Os antecessores do Edu Gaspar no grupo do Marinakis, todos eles sofreram um processo de fritura, de ser escanteado da mesma forma como o Edu tem sofrido. O Antônio Cordon, que é um espanhol, ficou ali cerca de 2 anos, foi afastado aos poucos, depois foi suspenso de função, recebia, tinha que se apresentar, mas sem ter que trabalhar diretamente com o dia a dia do clube, e foi pressionado, um longo processo de fritura, e ele pediu demissão. Ele não foi demitido, ele pediu demissão. O outro caso mais recente, esse envolve um português, Pedro Alves, a mesma coisa. Esse mais ligado ao Olympiacos do que propriamente ao Nottingham Forest. Foi afastado, foi suspenso de funções, não podia trabalhar, mas tinha que se apresentar todo dia às 7 da manhã no Olympiacos. Foi afastado, suspenso, empurrado, até que ele, praticamente vivendo numa prisão, e essa foi uma frase que me explicaram em relação ao Pedro Alves, ele pediu demissão, não foi demitido, ele pediu demissão, teve que entrar, acionar o TAS na Suíça para ter o direito a receber aquilo que é devido, ou pelo menos o contrato que ele tinha vigente. O Edu Gaspar tem mais 2 anos de contrato, o que foi me explicado, e ele sofre pelo mesmo processo de fritura. Então não vai ser, ou pelo menos ao que tudo indica nesse momento, não vai ser o Marinakis a demitir o Edu Gaspar. O Marinakis pressiona para que seja o Edu Gaspar a pedir demissão. E se o Edu Gaspar pede demissão, ele automaticamente, no primeiro momento, abre mão do dinheiro que tem direito. Só que depois ele vai entrar na FIFA, ele vai entrar no TAS, ele vai entrar na Justiça Desportiva para ter esse dinheiro. E tudo isso atrasa esse processo que o Pedro Ivo falou em relação ao Flamengo. Ou seja, enquanto ele não se demitir, ele não será demitido. E isso vai atrasando o processo com o Flamengo. Então é uma situação muito delicada envolvendo o Edu Gaspar, por mais que ele esteja insatisfeito, por mais que o Marinakis esteja insatisfeito com ele, esse processo de desligamento não vai ser fácil. Tanto é que já são 2 meses de afastamento e o Edu continua trabalhando, continua recebendo, mas sem ter ali um processo direto. Ele tem o trabalho, tem o seu emprego, tem a sua função, mas praticamente não é escutado mais dentro do grupo do... Eu vou usar a palavra aqui, não tenho qualquer problema de dizer, do maluco Evangelos Marinakis. Não é fácil trabalhar com o grego. Tem algumas mensagens aqui. Boa, Bruno, trazendo as informações ali, então, também do lado ali do Edu. Pessoal falando pra gente falar dos outros clubes. Então é o seguinte, a hora que chegar a 1000 curtidas, a gente muda. Porque a torcida do Flamengo tá deixando like. Não tá deixando tanto que tava esperando. Então, mas se chegar a 1000, a gente fala dos outros clubes, tá? Vamos ver aí, se vocês querem mesmo que mude de assunto. Só pra encerrar, olha, ô Pedro, já vou agradecer a sua presença também. Diga. Matéria do Pedro Henrique Torre e do Vinícius Ribeiro. Aqui, ó. BAP diz que o Flamengo tinha um ano em risco com o Felipe Luiz. Rebate críticas por demissão. Você viu essa matéria? Eu vi, os caras ontem à noite... Vergonha é roubar. Só uma coisinha nessa matéria. O BAP faz um longo discurso no conselho, fala de departamento, Felipe Luiz, tudo mais. Ele não cita o Boto em nenhum momento. Tipo, tô trabalhando com o Boto. Ele não fez defesa, porque o Boto correu para tentar antecipar um cenário, foi se defender, não foi o presidente, fui eu. Ele não correu, o BAP não correu para fazer defesa nenhuma do Boto. No e ontem à noite, é óbvio, já estava o noticiário todo por aí circulando de que o Boto estava sendo ali quase que fritado, deixado de lado e sendo buscado um sucessor para ele. Então, só para trazer também algo que é muito sintomático. O Boto correu para tentar defender a pele do presidente, o presidente não correu para defender a pele dele no conselho.